Temos agora uma novidade este ano. Chamo António Barreiros, da InformaDB, que irá fazer a caracterização do tecido empresarial dos Açores. Muito boa noite a todos. É um prazer voltar a estar nesta cerimónia. Quero agradecer desde já o simpático convite ao Dr. Pedro Melo em representação dos protagonistas desta sessão. E eu gostaria de partilhar com todos uma apresentação onde vamos caracterizar o tecido empresarial dos Açores, mais propriamente as 200 maiores empresas. Esta apresentação terá duas partes. Uma primeira parte onde vamos ver os dados principais que caracterizam estas empresas, em função de um conjunto de fatores, e depois uma segunda parte onde vamos olhar um pouco para o impacto que a nossa economia teve a nível nacional e concretamente aqui nos Açores, por via da pandemia que tivemos. Portanto, digamos que a segunda parte será uma continuidade da primeira, mas aqui analisamos mais os principais impactos que houve sobre o tecido empresarial e sobre as 200 maiores empresas dos Açores. Obrigado, Pedro. Bom, antes de mais, apenas uma ligeira informação sobre o que é a InformaDB. A InformaDB Portugal é uma empresa que está há 115 anos no mercado, vem do tempo e do nome da Dun & Bradstreet. Hoje em dia pertence 100% à InformaDB Espanha, que também pertence do grupo SES, que é um dos maiores grupos espanhóis na referência de risco comercial. Temos qualquer coisa como 15 mil clientes, 130 colaboradores e cerca de 15 milhões de euros de faturação foi quanto conseguimos em 2020. Temos como parceiro estratégico a Dun & Bradstreet, o que nos permite estar presente em 200 países. Portanto, os nossos clientes, em qualquer circunstância, poderão ter acesso à informação privilegiada sobre negócios em 200 países. A nossa base de dados global tem hoje em dia perto de 400 mil empresas. Bom, vamos agora à parte mais interessante, que é olhar para as maiores empresas dos Açores. E há 5 factos que são inequívocos. 50% das empresas têm um cariz familiar. Destas 200, 16 são empresas públicas. 63% são, digamos que do ponto de vista da antiguidade, as chamadas empresas maduras. Portanto, empresas que têm mais de 20 anos de atividade. 42 empresas dedicam-se fortemente à exportação. E a amplitude de faturação entre a que está situada na posição 200 e a primeira vai de cerca de 181 milhões de euros a 2,8 mil milhões de euros. São claramente o pilar da economia dos Açores. Se não vejamos, representam 70% do volume de negócios da região. São responsáveis por 41% do emprego disponível na região e ativo, 57% do valor acrescentado bruto e 83% de exportação. Portanto, facilmente podemos concluir que estas empresas são verdadeiramente o grande motor da economia dos Açores. Destes 18 mil empregos, eu destacava cerca de 36 empresas que têm mais que 100 trabalhadores ao seu serviço.
A idade média das empresas dos Açores, destas 200 maiores, é de 31 anos. O que, se formos analisar um pouco mais o tecido todo, representamos que lá está os tais 63% das empresas maduras. Se extrapolarmos a mesma análise para o restante tecido empresarial dos Açores, percebemos que não é exatamente assim a mesma antiguidade das empresas, ou seja, já não é composta maioritariamente por empresas maduras. E aqui, digamos que a idade média das empresas não ultrapassa os 13 anos. Mais à frente vamos ver a importância destas empresas do ponto de vista da maturidade delas. Outra constatação que verificamos foi que é composta por, grande maioria delas, por empresas familiares, uma forte presença. Reparem que dentro destas 200 maiores empresas, 50% são familiares, portanto é como se fôssemos dividir estas 200 empresas a meio, passa a expressão, bem um pouco diferente do tecido empresarial dos Açores, onde não ultrapassa 32%, e muito em linha, este último gráfico, muito em linha com o que acontece no tecido empresarial a nível nacional. 5 destas empresas familiares dos Açores são centenárias, o que quer dizer qualquer coisa. Vamos agora ver onde é que estas 200 maiores estão presentes por setor de atividade. Se há setores de atividade onde existe a maior concentração, já vimos que sim, mas a análise daqui que nós podemos retirar é que praticamente está em todos os grandes setores de atividade. Portanto, não são, embora haja concentrações específicas no retalho dos grossistas, mas o certo é que em toda a cadeia de valor dos setores de atividade há empresas dentro das 200 maiores, o que dá alguma diversidade de presença. Se formos olhar para o tecido empresarial, há também alguma coincidência com isto. Tirando aqui a parte dos grossistas, que é muito forte nas 200 maiores nos Açores, e no tecido empresarial há aqui algumas variações, aparecem os serviços empresariais, serviços gerais, etc. Portanto, uma tipologia muito concreta sobre estas 200 maiores empresas no que diz respeito à sua presença nos diversos setores de atividade. Vamos ver agora mais em pormenor como é que isso se distribui. E verificamos que os grossistas, que são 26%, cobrem áreas dos grossistas alimentares, combustíveis, saúde e bem-estar. Depois, forte presença do retalho, o retalho generalista, retalho combustível, automóveis e por aí. E a indústria, com enfim, não é novidade nenhuma para os senhores, naturalmente, mas com uma fortíssima presença na indústria alimentar. É também importante ligar esta distribuição ao emprego para percebermos aonde é que está concentrado o emprego na região autónoma dos Açores. E percebemos que 25% é retalho, 18% indústria e transportes 14%, digamos que são os 3 principais setores de atividade onde a concentração de emprego se verifica. Os transportes, obviamente, temos aqui empresas com bastante dimensão. Bom, vamos agora ver o impacto dos principais fatores no desempenho das empresas dos Açores. O impacto da pandemia, que nos afetou bastante em 2020. Felizmente que em 2021 começamos a haver recuperações com algum significado, mas, como estamos a referir-nos a 2020, convinha concentrar-nos um pouco por aqui.
O impacto da pandemia teve um grande reflexo em todas as regiões do nosso território. E no norte, estamos a falar norte de Portugal, neste caso Portugal continental, 54% destas empresas baixaram o seu volume de vendas. A região de Lisboa apresentou 58%, o Alentejo 60%, e a região autónoma dos Açores, 55% das empresas baixaram o seu volume de vendas. Do ponto de vista global, ou seja, todas as empresas, todo o tecido empresarial agregado a cada uma destas regiões, verificamos que o norte do país, a totalidade da faturação gerada baixou 5,8% face ao ano anterior, e os Açores 10%, sendo que o Algarve e a Madeira foram, digamos que, as regiões mais afetadas. Talvez não seja difícil de adivinharmos o porquê. A forte concentração turística tem aqui um impacto significativo. Vamos ver agora quais os outros setores onde houve aqui também impactos. Já vimos o volume de vendas na totalidade da região teve uma quebra de 6,9%. A região autónoma dos Açores teve 10,1%. Portanto, estas 200 empresas, apesar de tudo, tiveram uma performance um pouco melhor do que diz respeito ao seu volume de vendas, naturalmente. Uma performance um pouco melhor que o tecido empresarial dos Açores e também melhor que o tecido empresarial a nível nacional. Na vertente de empregados, verificamos que é mais ou menos constante. É evidente, e já há pouco o Sr. Secretário-Geral referiu, que as medidas tomadas pelo Governo Central e pelo Governo da Região Autónoma dos Açores na proteção do emprego têm, obviamente, aqui o seu impacto. Os resultados líquidos das empresas, daquilo que os senhores empresários, uma das vossas, digamos, metas e preocupações quando fazem os vossos budgets, vendas, cash flow, resultados líquidos, sempre, olhamos sempre para percebermos a saúde do nosso negócio. A região baixou, nestas 200 empresas, 182%. Um valor significativo, muito significativo. Exportações também bastante afetadas, 31%. Não se esqueçam que há pouco referimos que a maioria das exportações está nestas 200 empresas. Portanto, quando significa que baixam 31%, quer dizer que praticamente toda a exportação originada dos Açores tem este impacto. A nível nacional há mais diversidade. Outra situação interessante é percebermos estas oscilações totais das regiões no que diz respeito ao seu volume de negócios e as variações. Aqui estamos a ver que as maiores empresas dos Açores, 46% desceram a sua faturação. Mesmo assim, uma performance melhor do que o resto do tecido empresarial, que baixou 55%, e que a maioria do tecido empresarial nacional, portanto, o agregado todo. Portanto, aqui uma primeira, digamos que um primeiro número com algum significado, e mais à frente vamos voltar a perceber o impacto disto. Verificando a totalidade da faturação gerada nas regiões, cá está, em toda a região da Autónoma dos Açores, estas 200 empresas, no seu conjunto, baixaram 6,9%, 10,1% foi o restante, o tecido empresarial dos Açores, e o tecido empresarial a nível nacional, 9,6%, muito em linha com a generalidade do tecido empresarial dos Açores. Das análises que nós temos vindo a fazer, percebemos, e isto não será propriamente novidade para ninguém,
que esta crise não foi completamente simétrica. Houve setores de atividade, por via das medidas que tiveram que ser tomadas, sofreram muito maior impacto do que outros. Vamos olhar aqui um pouco para isto e perceber aqui, dentro destas empresas 200 maiores, o que é que se passa aqui nestas oscilações. E percebemos que 100% das empresas de alojamento e restauração tiveram as suas vendas a decrescer. Transporte, 60%. O transporte tem muita presença de faturação e de grandes empresas. Os retalhos, atividades imobiliárias, 100%. Destaco aqui, por exemplo, energia e ambiente. Houve mais empresas a aumentar as suas vendas do que a baixar. Mas eu diria que, tirando um ou outro setor, é muito semelhante ao que se passou a nível nacional. Resultados líquidos. E aqui um primeiro indicador muito interessante que tem a ver com a maturidade das 200 maiores empresas dos Açores, a sua excelência em termos de gestão, naturalmente, e a capacidade de reagir. Apenas 13% tiveram resultados líquidos negativos. Se compararmos com o tecido empresarial, facilmente verificamos as diferenças. No tecido empresarial, 42% das empresas apresentaram resultados líquidos negativos, 58% positivos, e vejam, o gráfico, quase que podíamos virar o gráfico ao contrário, não chegava para destacar aqui a performance das 200 maiores empresas. À direita, vamos verificarmos quais são os setores onde mais impacto houve dos resultados líquidos negativos. Os serviços gerais foram bastante afetados em termos desta linha de resultados líquidos negativos e resultados líquidos positivos. Não está aqui tanta dimensão das empresas. Alojamento e restauração, naturalmente. E depois o setor de transporte, que contribuiu decididamente, quase 100%, para que o resultado líquido das empresas nos Açores tivesse estes 13%. Praticamente vem quase tudo dos transportes, dada a sua dimensão. E depois performances muito interessantes, como grossistas, por exemplo, indústria, a construção, os serviços empresariais, portanto, alguma assimetria, que aliás é muito comum também a nível nacional, mas não com este espelho, com esta presença tão significativa de diferenças entre resultados líquidos positivos e resultados líquidos negativos, sobretudo nesta parte, digamos que é chamada parte verde, onde são os resultados líquidos positivos. Outro indicador que está muito, enfim, em voga hoje em dia, que é a resiliência. Nós, na Informa DV, temos um conjunto de indicadores que avaliam o risco comercial das empresas e o risco dessas empresas cessarem atividade, com prejuízos 12 meses depois, ou com dívidas por liquidar, que é um nível de risco que é, digamos que, muito volátil. Criámos, em situações pandémicas, não chegou só a termos a variável do risco de falência, que no fundo é isto, que é a probabilidade da empresa cessar atividade com dívidas por liquidar nos próximos 12 meses. Desenvolvemos este indicador de resiliência que, conjugado com o nível de risco, dá-nos mais segurança e projeta também algum do futuro que possa ser interessante avaliarmos daqui para a frente. Estes são, não os vou enumerar naturalmente, são espelhados aqui, os principais indicadores são obviamente indicadores financeiros, portanto não têm uma volatilidade tão grande como têm outros, mas há uma coisa que podemos detectar, é que 72%
das 200 maiores empresas dos Açores têm um nível de resiliência elevado ou muito elevado. Isto é, permitam a minha modesta opinião, um fator muito importante e de esperança para os próximos dias que aí vêm. Porque a resiliência das empresas, a capacidade numa região como a região autónoma dos Açores, que 200 empresas representam a grande maioria da riqueza da região, o facto desta resiliência ser espelhada desta maneira dá algum conforto e que significa uma vontade muito grande de ir para a frente e, ao mesmo tempo, o excelente trabalho que tem vindo a fazer nos últimos anos. Se formos ver no tecido empresarial, não é exatamente coincidente. Há também, obviamente, empresas com resiliência elevada e muito elevada, portanto, níveis ótimos, mas em percentagem muito mais baixa do que o que se verifica nestas 200 maiores. Eu há pouco também ouvi pagamentos. O pagarmos a horas e cumprirmos os compromissos com os nossos fornecedores é fundamental para a vitalidade do negócio. E o que verificamos é que na região autónoma dos Açores, as 200 maiores empresas, 85% têm indicadores de risco positivos. Portanto, significa que o risco de falência em 85% das 200 empresas maiores dos Açores é mínimo ou reduzido. O que, conjugando com a resiliência, vem colar, no fundo, aquilo que há pouco estava a partilhar com os senhores, da excelência da gestão e da importância e da vitalidade com que podemos encarar algum futuro. O tecido empresarial não é exatamente a mesma coisa, já há oscilações bem diferentes. Queria apenas terminar agradecendo mais uma vez, o facto de me terem convidado para estar aqui e poder também partilhar convosco alguns destes números e desejar-vos maiores sucessos para o final de 2021. A maioria dos senhores estão a acabar os vossos budgets e que 2022 vos traga o melhor possível para bem de todos nós enquanto nação e enquanto economia nacional. Muito obrigado a todos.